Bom dia, deusas! Seja bem-vinda a mais uma Funny Class. Por aqui você aprende através dessas aulas, dessa live, de forma didática, tudo relacionado ao universo feminino, do raso ao mais profundo. Hoje a gente vai entrar numa pegada mais espiritual e energética, porque a gente vai falar da expressão feminina e como que o nosso útero e tudo relacionado a esse universo feminino tem a ver com o nosso chakra laríngeo, que é a expressão. Então, logo de cara, eu já quero te mostrar uma gravura que representa muito isso, que é incrível, é sensacional. Olha só. Não sei se vai focar. Ah, agora sim. Aqui é o nosso canal vaginal e aqui é o laríngeo. E olha só a semelhança dele. Realmente são imagens semelhantes e conectas energeticamente. Então, tudo que a gente verbaliza, a nossa voz, a nossa fala, como a gente se expressa no mundo, tem a ver também com o nosso canal vaginal. Aí o que eu quero te trazer aqui, que é muito, muito importante, tá? Em relação a abuso. A tudo que acontece geralmente na nossa garganta e na nossa região genital. Então, sabe aquela candidíase, aquela coceira, aquele incômodo, aquelas coisas que dão assim ali embaixo, pode ter a ver com abusos. E abusos, muitas vezes, essa é a grande chave dessa live, tá? Não é físico, não é só físico. Às vezes é um abuso emocional e psicológico. Muitas vezes, quando a gente não expressa, não coloca limite, é a boazinha, aceita tudo, por medo de desagradar, vai engolindo. Sabe aquele famoso engole sapo que as pessoas falam? Eu só engulo sapo. E aí você engole, engole, engole. Aonde que isso vai se manifestar? Lá embaixo. Candidíase, coceira, dores. Na hora do prazer também, nas relações sexuais, muitas mulheres sentem dor também. Porque muitas vezes ali naquele ato, as mulheres são casadas, têm namorados, enfim, elas não sabem dizer não. Faz por obrigação, faz porque é isso mesmo, tem que fazer, e não é assim. Essa voz não expressada, muitas vezes se manifesta no nosso corpo físico. Ou o seu laríngeo tranca, inclusive tem uma mentorada de Portugal, que ela tinha muitos problemas no laríngeo, muitos problemas de fala, muitos problemas para conseguir se expressar, inclusive conversas assim normais, até no tratamento dela foi difícil ela conseguir colocar para fora. Tudo isso por abuso, não só físico, porque ela sofreu na infância dela também. Foi só eu falar, minha garganta já tranca, porque eu conecto com esse campo. Já a gente vai falar desse campo inconsciente coletivo das mulheres, que a gente acaba sentindo a dor uma das outras. Mas ela tinha problemas em colocar limites. E olha só o histórico também da ancestralidade dela, Aqui a gente vai falar muito de ancestralidade também. Ela é portuguesa. Então, lembra do histórico de colonização, que os portugueses vieram para cá, foram para outros lugares para descobrir o mundo, deixaram suas esposas. E muitas delas foram, sim, estrupadas, muitas delas não tiveram voz, muitas delas tiveram que ser o masculino, agir, devido à ausência do marido, e aqui a garganta tranca. Você pode reparar que as portuguesas falam até baixinho, assim, um cadinho por queixo, bem baixinho, parece que a voz está ofuscada. Porque essa falta de expressão também é um abuso. Você não conseguir colocar os seus limites, você não conseguir dizer não, você não conseguir botar os seus pensamentos, isso por N motivos, Mas isso também se manifesta na nossa região genital, porque isso está muito conecto. É como se fosse um canal mesmo, que sobe e desce, sobe e desce. A Kundalini também tem a ver com isso. Quando a gente fala de expressão e colocar limites, a gente fala também de um lado masculino, que é um masculino saudável que a gente precisa ter. Olhar para a ancestralidade masculina também, para a gente ter pulso, para a gente peitar, para a gente ir para a vida e para a gente começar a botar ordem. Toda vez que a gente precisa falar não, que a gente precisa realmente de ordem na nossa vida, a gente precisa de um pouco de masculino, de pulso firme, empoderamento. Mas a voz feminina também é muito importante. Por quê?
A forma que a mulher se expressa é muito diferente da forma que o masculino se expressa. Então, quando a gente tem esse masculino integrado na gente de forma saudável, a gente não vai gritar, a gente não vai bater na mesa, a gente não vai peitar ninguém, a gente vai se posicionar de forma doce. Muitas vezes a gente acha que não é possível, né? Porque quando a gente começa a falar não, a gente tem a impressão de que a gente está desagradando ou está sendo grossa. E na verdade não. Mas é você achar um equilíbrio entre o doce do feminino com a expressão. Você pode se expressar. Hoje a gente já tem liberdade para isso. Porém, o que acontece muitas vezes, a gente carrega dores ancestrais. Não só ancestrais, como de outras vidas. Aí, as três coisas que se interligam nessa não expressão feminina. Vidas passadas, tudo que você viveu, a memória que você, o seu espírito tem com o corpo feminino. A imagem do feminino às vezes pode ser de dor para você por muitas vidas, muitas encarnações que a gente foi estrupada, foi queimada, tivemos abortos, estrupos, muitas coisas, né? E aquilo fica uma memória, principalmente no seu centro de energia, que é o útero. Toda vez que eu falo de útero aqui, eu tô nos meus períodos menstruais. É incrível a sincronia. Outra coisa que acontece muito, que faz a gente não expressar, as dores ancestrais. Tudo que a sua avó passou, tudo que sua mãe passou, todo o povoado, lembra da colonização, que eu dei exemplo aqui da moça? Das portuguesas. Então, todo esse histórico também, né, epigenética que chama, lá atrás, a gente não herda só o olho, o cabelo, as características físicas. Eu tô com os gatinhos aqui fazendo bagunça. A gente não herda só as coisas físicas, a gente herda também as dores, o que elas sentiram. Então isso manifesta também através do nosso corpo. Então imagina, se a sua mãe não pôde se expressar, a sua avó não pôde se expressar, foram submissas ao homem, como que você vai se expressar também? E aqui a gente entra na honra e na lealdade emocional, que muitas vezes a gente honra as nossas ancestrais através dessa dor, repetindo o ciclo. Então tem muitas e muitas e muitas gerações, desde o patriarcado lá atrás, quando tudo isso surgiu, que a imagem da mulher foi objetificada. E aqui a gente entra no inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é essa malha, né? Essa teia magnética que liga todas nós com uma única causa. Todas nós, de alguma forma, fica extremamente abalada quando a questão é abuso. Ou fica extremamente conecta quando uma mulher começa a se expressar. E aqui a gente tem distúrbios também, que eu disse na live anterior, então se você não viu a live anterior, é super indicado que ali eu comento uma dinâmica, que é a competição entre as mulheres, tá? Aqui eu não vou prolongar muito, a ideia é essa live ser mais breve possível e didática também. Mas lá eu explico exatamente o que acontece nessa dinâmica entre as competições ou a inferioridade. Ou você se sente maior que as mulheres, né, quer se provar, ou você se sente inferior. Você ofusca o seu brilho também. Então essa voz não expressada se manifesta em muitas e múltiplas facetas. E é por isso que é tão difícil, às vezes, a gente gravar um vídeo, a gente se expor, a gente falar a nossa opinião, a gente não se cobrar também. E só de conectar com esse campo de expressões não faladas do coletivo, da mulher, vocês perceberam que no início ali a minha garganta travou um pouquinho. Por quê? Essa não expressão também é minha causa. Apesar de eu também estar trabalhando, já ter trabalhado, já ter visto, já ter ressignificado muitas vidas passadas, nós mulheres carregamos isso. Que é essa transmutação das dores e essa nova era do olhar do feminino. Hoje tem múltiplas pessoas falando sobre o feminino. Isso é excelente, porque a gente precisa realmente olhar o que é o feminino. E o que é a magia da mulher, o que é o seu poder pessoal, o que é o nosso corpo físico, que nunca falaram pra gente. Porque assim como o nosso laríngeo e a nossa região genital estão conectas, tudo que a gente faz aqui no físico, os nossos seios, a nossa gestação, a nossa menstruação,
tudo isso é um reflexo do que a gente faz em essência. A própria essência do feminino já tem um poder, assim como a essência do masculino também. Mas quando a gente vem encarnando nesse corpo físico, material, a gente consegue manifestar na Terra, no físico, na nossa vida, toda essa essência do feminino. E isso é a coisa mais bela que eu pude me conectar sendo mulher. E eu demorei muito tempo da minha vida. Queria ter descoberto um pouco antes, lá na minha primeira menstruação, que foi extremamente traumático. Foi ruim, foi negativo, muitas dores. Então, a menstruação é um marco pra gente, porque através dessa menstruação a gente conecta mais forte o nosso campo com a ancestralidade. Então, aquela menina que se torna mulher começa a acessar as dores, naturalmente. Porque nós somos feitas, né, biologicamente, energeticamente, e por aí vai em outras camadas acima, dos nossos ancestrais. As nossas ancestrais vivem em nós. Então, o que elas passaram, muitas vezes tiveram exclusão nesse sistema, tiveram mortes, tiveram estupros, tiveram segredos que muitas vezes nós, depois de 7 gerações, 5 gerações à frente, vai precisar olhar para isso. Não para consertar os erros das nossas ancestrais, as cacas, como dizem, né? Eu recebo muito comentário assim: nossa, eu tô cheia de BO, ainda tenho que resolver os BOs dos meus ancestrais. Só que são seus BOs também. Porque você é uma composição de todos eles juntos. O rolê que foi para que você tivesse a vida que você tem hoje foi um rolê ancestral. Olha só quanta coisa teve que rolar, imigração e não sei o que, e é guerra, e é tal, e é segredo, e é gente que morreu. Foi alto o preço para você estar aqui hoje. E quando eu falo assim, tudo já foi pago, você não precisa mais carregar essas coisas, é por conta disso. Que é receber a vida, todo mundo recebe. Mas a diferença de quando a gente fala numa parte sistêmica de tomar a vida, é que você recebe a vida e você faz algo com ela. Você traz toda aquela dor ancestrais e faz valer a pena. Diferente do que a gente inconsciente estava acostumado, que era honrar através da própria dor, né? Repetindo o ciclo. Mas, quando você olha diferente, você ressignifica. E aí você traz a felicidade. Você começa a honrar as ancestrais com a sua vida. Começa a ser grata, começa a valer a pena, sabe? Ó, recebi minha vida, eu tô fazendo algo útil, algo positivo, algo diferente com ela. E tá tudo certo. Então, muitas vezes, essas memórias do inconsciente coletivo, que toda mulher sofreu e sofre na história da humanidade com o patriarcado, que eu já falei e comentei em outras lives aqui, que isso é uma cartada das trevas, porque é para causar divisão. As polaridades e integrações não é só feminino e masculino. Isso é em tudo que existe na nossa vida. E pra mim esse é o grande segredo da humanidade, tá? O dia que a gente conseguir integrar tudo isso, em vários níveis, a gente transcende. A gente volta pra esse lugar. Porque desde então eles colocaram isso, né? Como vamos objetificar a mulher e tirar o poder dela. E aí a gente vai inverter os papéis. Hoje tá tudo muito distante, ninguém sabe o que é feminino e masculino, as famílias estão desequilibradas, eles atacam realmente nisso, nessas trindades, para que haja separação. Por que separação? Porque se a gente não sabe quem somos, o nosso poder pessoal, a gente também não se conecta com Deus. Deus é a manifestação dessa integração. E nós somos frutos também dessa integração. Então lá atrás, Deus se dividiu em 2 para criar um terceiro, que essa foi a gestação, né? A fecundação, o fruto, a multiplicação. E nós somos isso, nós somos frutos dessa fecundação. Ele se autodividiu em 2 polos, feminino e masculino, para que houvesse um filho. Ali é a trindade. E hoje na nossa vida a gente precisa entender dentro de nós o que é feminino e masculino, como que eu integro o meu feminino e masculino dentro de mim, para acessar essa trindade, Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho, que somos nós, e começar a ver os nossos pais também como portinhas disso. Começar a aceitar tudo como foi. Porque aqui a gente está vibrando na falta.
na perda. Aqui é a pulsão de morte. Então tudo a gente está olhando aqui para as perdas. A gente tem que virar esse polo e começar a ver o que essas perdas estão te trazendo de aprendizado. O que você ganhou depois disso. Por quê? Aí vem a frase de efeito que eu uso sempre. Da sua dor, você descobre a sua força. E aí é que está a grande dinâmica. E essa união de polos vai fazer com que a gente eleve como pessoas aqui na Terra, como consciências, em vários níveis acima. Isso se aplica em tudo na nossa vida hoje, de forma material também falando, tá? Então essas dores ancestrais, essas dores do inconsciente coletivo da mulher, essas dores de não conseguir se expressar, de sofrer abuso, seja ele físico, psicológico, emocional, onde que isso se manifesta? No nosso corpo físico. Quando já está muito entalado, quando está muito inconsciente, você já não consegue verbalizar, não consegue entender, porque é um nível inconsciente, o seu corpo manifesta. O seu laríngeo trava a garganta, você não consegue se expressar, você tem uma tireoide, o que acontece lá embaixo também na vagina? Você sente dores, você sente coceira, você tem candidíase. Tudo isso é uma manifestação, mau cheiro também, tá? Tudo isso tem a ver com essa voz não falada, com essa voz não expressada. E por que isso é tão forte, tem tanta potência assim? Porque como eu tô dizendo pra vocês até aqui, às vezes não é só a sua voz que você vivenciou, seja de abuso na sua infância, seja de uma passada de mão, de um olhar diferente, de não se sentir muito bem com o seu corpo, de não entender o que é a menstruação, o que é o nosso útero, por que a gente cresce o peito. Ninguém explicou pra gente de uma forma positiva o que é isso. Ou a beleza, ou a magia, o poder que tem nisso. E além de você não conseguir saber o que é, você também carrega essas dores das suas ancestrais, de mulheres que também não tiveram voz. E indo um pouquinho mais além de outras existências que você também teve, que foram traumáticas. De um inconsciente, de pegar realmente o arquétipo da mulher como algo ruim. Como algo, a bruxa tem que ser queimada. A mulher não tem valor. Homem ganha mais que ela. Isso é uma causa tão séria que até gerações passadas, uma geração passada, a mulher não podia ter CNPJ. Ela precisava de uma autorização do marido para conseguir ter uma empresa. A nossa geração já é uma geração de mulheres que tem voz, que tem permissão, que podem ser empresárias e podem ser o que quiser. Mas você entende que ainda tem muita coisa para a gente trabalhar. Tem muita coisa para ser vista. Tem muita compensação que a gente está levando no nosso sistema de mulheres que foram excluídas, de mulheres que de repente tiveram um filho fora do casamento e isso foi anulado há 5 gerações passadas na sua família, e aí você vem com essa carga para ser vista. E aí tem muitas dores que a gente vai levando no inconsciente sem saber o que é, por que a gente sofre tanto, e na verdade isso faz parte da nossa existência. Tanto que a gente se propôs a vir nessa exata família para pegar tudo isso e ressignificar. E aí quando você transmuta, o nosso dom feminino é a transmutação, o nosso útero ele carrega a transmutação. E tudo que se manifesta no seu corpo físico vem para o seu centro de energia, o seu útero. Então a mulher, quando ela não tem essa conexão com o feminino, quando ela não entende suas ancestrais, ela não entende o seu corpo, ela costuma ter um excesso de energia masculina. Porque a gente entendeu inconsciente, isso foi passado pra gente sempre, que o bom de uma mulher é ser como homem. A gente tem que ser como homem. Temos que ser forte como os homens. Temos que trabalhar tanto como os homens. Temos que ser não sei o que como os homens. E às vezes o nosso modelo mental é uma mulher masculina. Quais são as características que você admira na sua mãe? Uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher disciplinada, uma mulher objetiva, uma mulher decidida. Todas essas características são masculinas. E a gente tem um olhar de admiração na mulher de características masculinas. E aí a gente distorce tudo. Quanto mais a gente distorce, a gente não consegue se conectar com quem nós somos verdadeiramente.
essa não expressão. E a gente começa a ficar cansada, a dar problema no útero, a não conseguir entrar em conexão com os ciclos. A gente acredita que a menstruação atrapalha a gente. Então, todo o corpo feminino, ele traz um simbolismo místico, espiritual, magnético. E estando em conexão com isso, a gente estar no nosso lugar. É como se a gente estivesse no nosso trono. Porque a gente não precisa ser como o homem. Isso é uma dádiva. Todo ciclo que a gente tem 4 ciclos no mês. E o homem é o mesmo ritmo, porque ele foi feito para ser objetivo. A mulher se conecta no ciclo menstrual, ali na fase, né, que ela está introspectiva, com a sabedoria, com os dons, para ver o que eu quero, o que eu não quero na minha vida. Mas eu tô magoada, ai, chore, não sei o que. Isso faz parte da nossa magia. Pra gente começar a olhar para esse lado, né, energético, que é um dom do feminino, e começar a transmutar. O que você quer ou não quer na sua vida? Você tem a decisão, você pode, você já tem a permissão para ser diferente, para viver uma vida diferente. Inclusive se posicionar, sem ser grossa ou sem ser masculina. Às vezes a gente tem uma ideia de que a gente precisa ser grossa e ser uma mulher bem masculina, falar alto, para conseguir impor. E na verdade não. Quando a gente entende o nosso lugar, que é tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, esses dons do feminino, se apodera da sua cadeira, do seu trono, esteja no seu lugar, você começa a se posicionar com tanta firmeza, mas ao mesmo tempo sutil. Porque as pessoas não vão te questionar o porquê que você tá sentindo isso como antes, como você não conseguia expressar a sua voz, e não ela era levada a sério. Você começa a expressar isso de uma forma leve, tranquila, saudável e feminina. O feminino também tem um posicionamento. Mas o que mudou na minha vida pessoal foi olhar para todas essas dores ancestrais que eu comentei aqui, que as minhas ancestrais não puderam falar, que elas sofreram muito abuso, seja eles físico, psicológico, emocional. E eu olhei e falei, meu Deus, já foi pago. Eu preciso levar a voz dessas mulheres através de mim. Eu já tenho essa força ancestral, elas já viveram tudo que eu não preciso viver hoje. Deu, sabe? Deu, não precisa mais. E aí você começa a externalizar. E aí toda aquela dor ancestral que antes a gente estava carregando aqui, aí não conseguia dizer não, aí era boazinha demais, aí não conseguia agradar, tinha dificuldade, né, de decepcionar as pessoas, queria agradar todo mundo. Tudo isso de negativo começa a virar um outro polo, que é força. Você começa a olhar para isso e falar, não, eu já tenho a permissão. Não, eu não posso aceitar isso. Por honra às minhas ancestrais. Por honra a mim e as minhas ancestrais. E aí você começa a se posicionar e ter um feminino saudável. Que é você pegar toda essa força que antes era dor, que antes era opressão, que antes era manifestação física, de dores no útero, de problemas nos ovários, de problema na bexiga, tudo isso é excesso de energia masculina e dores ancestrais. Porque o nosso útero, ele é tipo um solo. Tudo que você planta ali, ele floresce. Então vamos lá, desde o início, a primeira menstruação, a primeira fecundação, a sua primeira transa, tudo isso fica muito marcado. Que tipo de semente que foi botada nesse útero? O que a gente está cultivando no nosso forno, né? A gente fala, o bebê tá no forninho. A gente não gera só um bebê. A gente gera possibilidades, a gente gera circunstâncias, a gente gera abundância. A gente é tipo assim, um canal aberto para manifestação. E o nosso útero carrega essa manifestação. Quanto mais a gente tem domínio disso, e a gente precisa limpar, né, essas dores, que a gente fala de limpeza uterina também, porque aqui a gente pega os 3 pontos do inconsciente coletivo, que é a causa das mulheres, que teve essa distorção do patriarcado. A gente pega também a ancestralidade. A gente pega também a sua própria, né, a sua própria dor de abusos, de traumas, de inseguranças, desconexão com o corpo, além de coisas que você vivenciou em outras vidas,
que são facetas de você mesma no espaço e tempo. Vidas passadas nada mais é do que as várias versões de si mesma no espaço e tempo, porque tudo acontece no agora ao mesmo tempo. E aqui você começa a resgatar esse olhar positivo, de ver, caramba, olha tudo que eu já passei e que hoje eu posso experienciar algo novo. A gente tem essa oportunidade, ainda tem um longo caminho adiante que a gente está trilhando. Hoje tem vários movimentos do feminino, e graças a Deus que tem, do feminino saudável, não feminista, tá? Femininos, é diferente. Pra gente trazer, não essa igualdade, mas eu sou diferente do homem e graças a Deus que eu sou. E eu posso ser. E tem beleza nisso. A gente tem uma força, que é mais uma força emocional, é mais uma força energética, espiritual, do que uma força física. Não que a gente não possa se permitir carregar peso, fazer peso, disciplina. A gente pode, mas a gente também precisa se permitir esses ciclos, porque a gente tem esses 4 ciclos. Então, toda vez que você entrar num momento de introspecção, se permita, porque ali ele vai te trazer algo diferente, uma conexão com algo que precisa finalizar, algo que precisa ser visto diferente. E a gente tem essa maestria, essa condução na nossa vida de intuição. Às vezes não é racional como a gente quer que seja masculino, mas é intuitivo. A intuição já me livrou de tanta coisa, que se eu contar pra vocês, já me livrei de golpe, de roubo, de más intenções no geral, porque eu sentia. Inclusive, através de gente tentando me enganar, querendo sessão, só que na verdade não. E eu vi aquilo, não tinha indícios nenhum racional, gente. Mas no meu coração eu falava, tem coisa aqui. E aí eu usava dessa sabedoria para conseguir entender antes de cair naquilo, nessa armadilha. E a gente só consegue se conectar com isso quando a gente está centrada dentro de si, se permitindo. E hoje, assim, depois que eu descobri todo esse universo do feminino, o que é o corpo feminino, o que é o corpo da mulher, e depois de atender centenas de mulheres com essas mesmas dores, eu percebi que a gente tem essa causa em comum, que é o inconsciente coletivo, de voltar para esse feminino saudável e começar a assumir o nosso lugar, o nosso posicionamento, começar a levar a nossa voz. Não de uma forma masculina, como muitas mulheres blogueiras, artistas fazem, né? Que é mostrando o corpo, que é não sei o quê, que é falando alto, berrando. Não é assim. É de uma forma serena, você ser quem você é, porque você tem permissão para isso. Você trazer toda a sua dor e você tem autoridade para falar da sua dor. Você não precisa ser graduada ou de repente ter algum tipo de barreira que barra sua mente de eu não posso falar. Por que não? Olha tudo que você descobriu, tudo que as suas ancestrais passaram, toda a dor que você passou na sua vida. Você tem autoridade. Isso nem se ensina, é algo teu. Então isso também é mais um motivo para você falar, para você levar, para você se conectar com as mulheres, contar o seu testemunho, contar a sua história. E através disso a gente vai plantando nesse grande útero coletivo, né? Porque a gente tem essa manifestação do útero também no universo, né? De Deus Mãe. Então a gente vai plantando nesse solo algo que vai crescer e vai fortificar e vai florescer muitas gerações adiante. Muitas coisas que a gente está plantando hoje, a gente não vai colher imediatamente. Mas é sobre isso. As nossas ancestrais plantaram o caminho para a gente estar aqui hoje também. Elas pagaram o preço para a gente estar viva aqui hoje, vivendo o que a gente vive. E hoje a gente está tendo essa abertura maior de poder sim ser empresárias, de não precisar mais de abrir CNPJ com o nome do marido, porque uma geração atrás era assim. Hoje a gente pode se expressar abertamente na internet, a gente pode levar o nosso conhecimento, levar as nossas dores e ser uma dádiva. Isso é a coisa mais bonita hoje, que a gente pode olhar lá para trás, para tudo que as nossas mães vivenciaram, tudo que as nossas avós, e aí a gente vai um pouquinho antes, e essas mulheres sofreram ainda mais. Hoje a gente sofre, mas antes era 10 vezes mais. E a gente começa a tomar posse de tudo que já foi, sabe? De pegar isso como uma força.
como um testemunho, não como algo negativo, que a gente, eu preciso tratar na terapia meus ancestrais, que saco. É um tipo, meu Deus, eu quero saber qual foi o caminho até aqui. O que faz parte da minha história? Porque se a gente nasceu nessa família, essas ancestrais são você. Por isso que quando a gente olha para a ancestralidade e transmuta essas energias, essas dores, começa a integrar e falar para as ancestrais, eu vejo vocês, você começa a ver a dor que estava em você, que é delas, e transmuta, faz disso uma força. E você entende que através de você, da sua vida, elas também estão representadas. E aí quando você chega aqui na internet e fala para uma mulher o seu testemunho, nossa, eu descobri um tal de feminino saudável e agora eu tô vivendo mais leve, mais abundante, mais feliz. As minhas ancestrais não tiveram. Inconsciente, energeticamente, elas estão junto com você, sendo representadas e estando felizes ainda, por você estar conseguindo ter essa oportunidade que elas não tiveram. E elas te passam todo esse impulsionamento de vai, expressa, leva a sua voz, estamos com você. Por isso que a gente fala assim, você é o sonho das suas ancestrais. Porque literalmente você é e você vive o que elas queriam, o sonho delas. E a força que tem nisso é sensacional. Olhar dessa forma para a ancestralidade faz a gente entender o nosso caminho até aqui, entender o preço que foi pra gente estar aqui e começa a se apoderar da nossa própria história. E aí que tá a autenticidade, né? Porque não tem lugar nenhum, é a sua história. Sua história tem muito valor, porque só você sabe o que você viveu. Só você se conectou com tantas histórias passadas e tá começando a passar adiante. E através da sua voz, elas também falam. E essa é a grande questão que eu queria trazer aqui na live para vocês. Que é você expressar, levar a sua voz de uma forma saudável, leve. Começar a tomar posse. Porque o que você passou só você sabe. E você já tem o direito, a permissão de levar a sua voz. De fazer diferente. E aí quando a gente fala assim de dores, né, uterinas, que é todo esse universo energético, inconsciente, é interessante a gente fazer algum rito, algum tipo de sessão ou alguma coisa específica pra gente trazer esse olhar pro nosso útero. Começar a fazer um reset, sabe? Primeiro entrar em conexão, por mais que você não tenha útero, que você tenha retirado, energeticamente, existe um centro de energia ali, tá? Então é interessante você se conectar. O seu corpo também tem memória. Por mais que você tenha retirado um órgão, energeticamente, no lugar daquele órgão, ainda tem memórias, ainda tem dores, ainda tem manifestações. Às vezes, por mais que você tire o órgão, ainda fica uma dorzinha, uma pinicada, um negócio que dá uma ardência. Por quê? Muita gente fala assim pra mim, eu tirei um rim, mas eu ainda sinto dor. Por quê? Porque é energético, inconsciente, é a memória do corpo. O corpo físico tem memória. E aí quando a pessoa fala, eu acho que eu sofri abuso e nem lembro. Não faz diferença na minha vida. Será que não? Nosso corpo lembra. E ele vai te lembrar toda vez que tiver uma penetração. Toda vez que tiver uma invasão. Toda vez que você não colocar limites. Toda vez que você se sentir ameaçado, invadida por alguém. O corpo manifesta. Mau cheiro na vagina, candidíase, coceira, tudo isso. Por isso que é interessante a gente fazer a evaporação do útero, que são um banho de ervas, né, que a gente faz. Deixa aquele vapor vir, porque além de regular o pH e ser benéfico até para gestação, para pós, né, operatório, é muito bom acessar esse vaporzinho no físico. Você também faz, anexa, né, com as limpezas energéticas, um outro plano, que é limpando essas energias. E você traz toda a memória ancestral, toda a memória de abuso, de aborto, de exclusão no sistema, das feridas que a gente sofre por ser mulher, assédio ou desconexão com o nosso próprio corpo, um olhar negativo com a sua própria infância ali, quando a gente tá virando mocinha. Pra mim foi muito difícil. E eu tive que olhar pra isso e curar também, porque eu me sentia desconecta. Eu não queria crescer. Eu me sentia, forçada.
E aí quando eu via o meu peitinho crescer, eu ficava com vergonha. Muita vergonha. Muita desconexão com o corpo. Eu não queria ser mulher, achava que ser homem era mais fácil. Isso é passado pra gente, né? Inconsciente. Que ser uma mulher respeitada é ser uma mulher mais masculina, igual ao homem, que faz tudo como homem, como se fosse uma disputa. E a gente precisa de integração. A gente não pode anular o masculino e também não tem que dar lugar a ele. É a integração. Os dois são complementos. Numa relação também afetiva, amorosa, também é um complemento um do outro. Por isso que é interessante olhar para isso dessa forma. Eu tenho sentido da gente dar um time com as vivências, porque tem muitas questões pessoais que precisa ser vista individualmente. A gente estava fazendo vivências mensais. Eu acredito que ainda vai acontecer até o final do mês ou no próximo mês. Vou sentir o campo. Mas eu tenho sentido que as mulheres precisam de algo mais íntimo nesse momento. A minha intuição diz que é energético mesmo, que é um momento do coletivo, pode ser até um movimento astrológico também, eu não entendo de astrologia, mas pode ser que seja. Que a gente está tendo a oportunidade de olhar para as profundezas do nosso ser, para as coisas que mais incomodam a gente. Eu acredito também que está alinhado com a primavera, que vai ser dia 21 agora de setembro. Então, a gente virando o equinócio, a gente muda também nosso ritmo. Então, eu tenho sentido uma introspecção. E esse olhar mais, quero voltar para a caverna, não quero me expor muito, quero ficar na minha. E muitas mulheres têm me procurado para esse movimento mais íntimo. Então, aqui eu trago uma proposta para você, se você se identificou com essa live, com tudo que eu falei, e tá aguardando uma vivência, né? A gente possivelmente não vai fazer vivência esse mês, por conta dessa energia que tá vindo pra dentro. Então não faz sentido a gente ir pra fora agora. Mas olha pro seu feminino, olha pra sua ancestralidade, olha pra tudo que você viveu, as dores, e começa a vibrar nessa pulsão de vida. A pulsão de vida e a sexualidade também, né, como Freud diz, é o nosso pilar. É ali que acontece a nossa vida, é ali que está a nossa empolgação, é ali que está a nossa alegria. E eu sinto assim que nesse momento é como se a gente estivesse olhando para as tristezas, eu sinto isso, para a solidão, para tudo que a gente perdeu, pode ser inconsciente, e a gente está se afundando para baixo, uma pulsão de morte. Então é interessante você olhar para tudo isso para virar e impulsionar para essa pulsão de vida, para ter empolgação e felicidade. Se permitir, descansar, usufruir, fazer as coisas que você gosta, começar a colocar limites. Então aqui a minha proposta para você é, se você sentiu, faz sentido para você, que você está sentindo tudo isso também, pra gente fazer algo específico, que existe uma mentoria do Sagrado Feminino específico para cada mulher, bem personalizado, onde a gente faz uma sessão para trabalhar o feminino e o masculino, e a gente faz a limpeza uterina também. Nesses dois a gente consegue agregar e ter esse acompanhamento de 15 a 30 dias, que ali eu vou saber como que você vai estar, você vai trazer para mim as questões e tal, e pode vir muita coisa através de sonhos também, de movimentos energéticos, e assim a gente consegue ter um guia de como trabalhar isso. Mas especificadamente essas memórias de dor, de tudo que você como mulher sofreu até aqui, de tudo que as suas ancestrais como mulher, né, sofreram até aqui, as suas vivências também anteriores e outras facetas de você, as questões da adolescência, as questões de desconexão com o corpo, de não se sentir bem, ou sentir dor com prazer, e o prazer pode ser, às vezes, não físico, mas pode ser também em relação a sentir prazer de viver, sentir desejo de se arrumar, desejo de sair, desejo de ter sonhos. Muitas vezes a gente esquece que a gente era tão sonhadora lá atrás, né? A gente achava que tudo era possível. Aí parece que a gente vai amadurecendo e crescendo e começa a ficar impossível. Não vou sonhar porque é melhor, é menos frustrante. Esse desejo de sonhar, desejo de vida, é a própria Kundalini, né? É essa pulsão de vida. E essa pulsão de vida vem através da sexualidade. E muitas vezes a gente precisa estar em conexão de novo com esse órgão, com essa expressão.
Tem muita coisa que a gente reprime por vergonha também. Então, teve até uma live com uma sexóloga que a gente fez aqui, que é uma moça que trabalha com tantra. Então, se você tem interesse, né, se faz sentido pra você se conectar mais com essa parte sexual, também assiste lá a live. A gente quebra muito tabu, tá? Porque é um assunto delicado, que todo mundo tem vergonha e não faz sentido. A gente precisa se conectar com o nosso corpo. Você sendo solteiro ou sendo casada, tendo namorado ou não. É o seu centro de energia. A cocriação acontece aqui. Não tem motivo de ter vergonha em se tocar, em se conhecer, em trabalhar essa pulsão de vida, essa Kundalini. Freud diz que a sexualidade é o ponto 1 da vida do humano, que tudo gira em torno disso. E ali ele está dizendo, né, mais profundamente, que é essa união de polos, que é se descobrir, que é ter empolgação, que é ter felicidade, os hormônios também. Então, tudo faz muito sentido no final das contas. Então, assiste a live se você se interessou. Se você quer algo assim mais específico e está sentindo também esse movimento interno, me procura, eu te explico melhor como funciona também. E assim a gente vai seguindo até o próximo mês, que vai ser a primavera, né? Depois da primavera eu acredito que a gente vai estar muito pra fora, florescendo e fazendo muita coisa. Mas nesse momento eu senti mesmo um olhar pra dentro, tá? Mais pessoal, mais íntimo. Inclusive teve até uma aluna minha que ia fazer um retiro com mulheres e que ela sentiu de não, ela e a filha dela, e elas vão fazer mais íntimo. Ela conversou com as moças pra não chamar outras mulheres e fazer só com elas. Então existe realmente esse chamado pra gente olhar para essas dores de uma forma mais de acolhimento. O feminino, ele é interno, né? O masculino, ele vai pra fora. O masculino é expressão, é gente, é movimento. O feminino é mais interno. Então esse movimento também tá sendo muito feminino. Então acho que casa bastante, tá? Mas então é isso, hoje eu quis trazer um pouquinho disso pra vocês, que tava no meu coração, que eu tava sentindo também do campo de vocês. E eu estou à disposição, se precisar conversar, se precisar entender mais sobre isso, tá bom? Gratidão, te espero na próxima live. Deixa eu ver quem está aqui. Oi, Kelly, maravilhosa. Te espero na próxima live, na próxima Funny Class, tá bom? Ah, tem um recadinho também. Eu tô querendo colocar, que eu tenho sentido também, mais uma live na semana pra gente falar sobre energias. Então, tipo, a energia da semana, o que eu tô sentindo, pra que lado a gente vai, pra gente usar bem essa intuição, esse negócio de não tem comprovações materiais, mas estou sentindo. E aí eu vou trazer isso também pra vocês, essa parte mais espiritual, pra gente se conectar, tá bom? Funny Class é conteúdo, são aulas, são questões mais complexas, que eu tento trazer de uma forma dinâmica aqui também, que é conhecimento, que é clareza. E eu vou ver um outro dia específico, toda terça, toda segunda, toda sexta, pra gente fazer esse momento de intuição feminina. Pra gente trazer realmente as energias da semana, a energia do mês, o que eu tenho sentido. Quem sabe a gente tira umas cartas também e bem nessa dinâmica. Combinado? Gratidão e até a próxima. Beijo!